Convidado ao nosso colega juiz federal Antônio José Araújo, que é da Seção Judiciária de Alagoas. Nosso colega Antônio tem uma experiência muito bacana dentro de um contexto específico, de um dos focos que a gente tem aqui, que é o atendimento de pessoas em situação de rua que precisam de algum tipo de atividade de justiça federal. Então, Antônio, muito obrigado por você estar aqui e estamos todos aguardando a sua fala. Mas antes eu também quero anunciar já, porque um segue o outro, a fala da nossa querida Gisele Sampaio, desembargadora do TRF da 5ª Região. Onde ela está? Ali, muito bem. Gisele, que ex-diretora do foro, e que teve um papel muito importante na criação de tudo isso que vocês estão vendo aqui. Então a Gisele vai falar um pouco sobre a questão de como inovar e como aderir à inovação, que é um sistema bem complexo. Então, boas falas para vocês, eu vou assistir ali com atenção. Obrigado, pessoal, até a próxima. Boa tarde a todas e a todos. Minha descrição: tenho 1,81, sapatos pretos, terno preto, blusa azul clara, gravata azul com pequenos detalhes, cabelo preto, óculos preto. E estou muito feliz, meu amigo Júlio, de estar num evento com esse tema, com essa importância, justiça centrada nas pessoas. Eu quero saudar a todas vocês, tem amigos queridos, pessoas, meu primeiro assessor aqui de Souza, diretor, chefe de gabinete também de Mossoró, rever tantos amigos queridos, colegas, magistrados. Queria saudar todas as pessoas em nome do meu querido amigo Júlio, o qual tenho grande admiração, carinho e respeito pelo Júlio. Parabéns pelo evento para todos os envolvidos. O que eu venho trazer para aqui, para vocês, a minha experiência como coordenador do Comitê Pop Rua Ajude da Seção Judiciária de Alagoas, também coordeno o Comitê Pop Rua Ajude do Tribunal Regional Eleitoral, também de Alagoas. Sou membro do Comitê Nacional do CNJ, também População em Situação de Rua, e também do Comitê Regional, presidida pela desembargadora Gisele, também do TRF da 5ª Região. Para cá. A Natália me pediu uma frase que simbolizasse essa apresentação. Eu escolhi a frase: nada por nós, sem nós. Escutar é o primeiro ato de justiça. São duas frases que se relacionam, que eu vou falar sobre elas. A primeira, o nada sobre nós sem nós. É uma frase histórica que pertence... Não está ainda? Que pertence à luta dos movimentos sociais do nosso país. Das pessoas com deficiência, né, dos povos originários, dos quilombolas. Então, essa frase ela é muito significativa. E para a população em situação de rua, aqui, e para a população em situação de rua, mais ainda, todas as políticas públicas, políticas judiciais para a população em situação de rua, precisam da escuta, necessitam da escuta da população. Nada por nós sem nós. E eu digo isso porque fui presidente de uma associação de classe, a Rejuf, juntamente com o doutor Júlio também, a doutora Madja aqui presente também, vice-presidente da Associação Nacional, e sempre as nossas políticas de atenção às prerrogativas da magistratura foram feitas com nossa participação, representando assim a categoria. E diz respeito também a todos os movimentos sociais. Num país democrático, democracia social e econômica, diz respeito à participação efetiva de todas as pessoas, de todos os protagonistas. Eu começo como ponto de partida falando sobre invisibilidade. O número de pessoas em situação de rua aumentou gradativamente a partir especialmente da pandemia. Então, o aumento considerável da população, é difícil a gente ter os números exatos assim, porque a gente tem uma exclusão estatística ainda muito grave no país, mas a invisibilidade é o ponto de partida. Pessoas que... Vou falar da minha experiência pessoal. A primeira vez que eu vi uma pessoa em situação de rua assim me chamou a atenção, eu não esqueço jamais, foi na minha infância, no centro da cidade de Recife, indo ao trabalho da minha mãe, em que uma pessoa em situação de rua estava num lixeiro na rua, e naquela ocasião nós estávamos a observar e ele tirou o que me parece na época uma casca de banana e comeu. E aí eu fiquei chocado e perguntei à minha mãe por que o homem comeu uma casca de banana. Aí ela falou, é a fome e tal.
enfim. E ali tem uns livros, não é? O Capitães de Areia, de Jorge Amado. Também tem minha experiência no primeiro estágio, Centro de Defesa da Criança e do Adolescente em situação de rua do estado de Alagoas. Né? A vivência minha na adolescência pelos bairros do centro da cidade de Maceió, observando o estereótipo, cheira-cola. Crianças em situação de rua, pessoas em situação de rua com um tubo de plástico aqui, com cola de sapateiro cheirando cola. Aqueles eram os estereótipos tratados de forma muito excludente. O extermínio, uma marca das populações em situação de rua. A chacina da Praça da Sé, de 18 de agosto de 2004, é a data de luta histórica do movimento, inclusive reconhecido por lei. Né? Pessoas em situação de rua foram vítimas, né, inclusive assassinadas naquele momento. Violências e mais violências, né? 6.000 violações contra pessoas em situação de rua nos primeiros 4 meses de 2024. Cenário de violência também cresce em Minas Gerais, trouxe aqui apenas notícias rápidas, 50% de violência. A exclusão que acontece a partir da higienização das cidades, uma cidade turística como Fortaleza, minha cidade que eu escolhi e moro, Maceió, as cidades turísticas, né? Então, a população em situação de rua é interesse de boa parte, né, dos habitantes dessa região de higienizar, significa limpeza social. Aporofobia, pobrefobia são termos que diz respeito à exclusão da população em situação de rua. Existe a exclusão estatística, dificuldade de identificar os dados, o crescimento da população, quantas pessoas estão em situação de rua. A exclusão institucional, não é à toa que nós precisamos e fazemos isso com muito propósito, que são os mutirões para a população em situação de rua, realizados em todo o país. Esses mutirões são importantes porque é uma rede de cooperação interinstitucional, mas dizem respeito e muito à sonegação dos serviços públicos elementares para essas pessoas. É por isso que precisamos nos reunir numa praça e, atuando em rede, prestar esses serviços, mas diz respeito também a uma exclusão institucional, o acesso à justiça, a exclusão arquitetônica, que é bem básica, sim. Fizemos um mutirão esse ano em Maceió, o mutirão de maio, na Praça Deodoro, e observei que a praça foi reformada, considerando o mutirão do ano passado. Eu identifiquei que a praça, quando você pinta de dia naquela praça, o chão está todo agora com uma espécie de material branco e reflete o sol de uma forma. E aquela praça, as pessoas em situação de rua, pelo menos frequentavam, né? As árvores foram cortadas, enfim, reformadas. É um exemplo de exclusão que me chamou bastante atenção, porque é onde nós fazemos o mutirão da população em situação de rua. E a exclusão midiática. Os números de violência aumentaram, mas há muito mais violência que não é denunciada. E essa violência, inclusive, ela é policial institucional também, né? Então, assim, eu tenho nos grupos de WhatsApp com a população em situação de rua, e semanalmente são denunciados, aparecem pessoas mortas, e assim, não chega ao conhecimento, não choca, é naturalizado. Exemplos de essa exclusão da arquitetura, né? Enfim, na cidade de Maceió. Exclusão arquitetônica também. Slides rápidos. Eu ia mostrar um vídeo aqui que foi do Projeto Vozes, mas o tempo é curto, mas diz respeito a uma pessoa em situação de rua falando do que é o judiciário para ela, né? Não vou passar 40 segundos, já é um tempinho aqui, a menos, né? Mas diz respeito a que as pessoas em situação de rua acham do Poder Judiciário. Nós fizemos alguns documentários, e essas pessoas dizem, o juiz ou a juíza, o sistema de justiça, não sabe o que é uma pessoa em situação de rua, desconhece, não tem proximidade, nos tratam como estranhos, né? Enfim, quando muito tem uma ação de caridade ou outra, mas são muito distantes, eles não sabem o que é a nossa realidade. E aí as causas de aumento da população em situação de rua, né? A pobreza extrema é o fator central, tem uma relação, uma conexão com todas as motivações, né? O desemprego, ausência de moradia, vínculos familiares interrompidos, questão de saúde mental, drogadição, né? Álcool, desastres naturais, guerras, misérias, as migrações. Nós temos muito forte aqui no Brasil a etnia Uaral, migrantes da Venezuela aqui no país. Também tem a situação aqui muito degradante da primeira infância nas ruas, né? A primeira infância na rua, mendicância, prostituição, trabalho infantil, violência estrutural, ameaça de morte, sofrimento. O dano em relação à primeira infância é terrível, né? Porque são os traumas. O que é que provoca a primeira infância na rua? Os traumas que são provocados dessas crianças, a desestrutura familiar, a perda do desenvolvimento neuropsicomotor, né? E a violência que são sujeitas
essas crianças, né? Eu tenho um exemplo também aqui de vivência, que há 3 meses, na Praça Deodoro, no centro da cidade de Maceió, a polícia ela foi até a praça, tinha os barracos, a pessoa puxou uma gambiarra ali de um barraquinho daquele, de lona, coisa pequena, pessoal, 1 metro quadrado por 2 metros, 1 por 2, e ali uma mulher estava presente com 3 crianças. A polícia levou, prendeu a mulher, né, por furto de energia, e uma criança estava amamentando. A mulher foi solta no dia seguinte, ao dia de custódia, mas o trauma naquelas crianças ficou, né? As crianças viram a mãe sendo presa e ficaram sozinhas, uma criança mais velha cuidando daquela outra, inclusive uma amamentando, né? O trauma está ali. Soluções ou violações de direitos humanos. Qual é a solução do poder público? O projeto foi aprovado e a cidade brasileira vai despachar moradores de rua para destinos vizinhos. Essa é uma solução. Nós temos que refletir qual o papel do sistema de justiça como protagonista na realização de políticas públicas, direitos sociais, controle judicial de políticas públicas, prevenção sim da violação de direitos humanos. As formas de soluções, né? Aqui, caridade ameniza, mas ela não resolve o problema, né? As pessoas têm direitos sociais. Higienização social, internamento compulsório. Isso aqui é um resumo de diversos projetos de lei que estão em andamento no país, né? Internamento compulsório, despejos forçados, apreensão de bens, arquitetura hostil, expulsão voluntária das cidades. Essa é a solução que muitas cidades estão apresentando. Estereótipos. Associação automática ao uso de drogas. Pessoa em situação de rua, então usa droga. Pessoa em situação de rua, analfabeta. Tem muitas pessoas qualificadas. Pessoas que a precarização, a desestrutura do mercado de trabalho, ela não consegue incluir essas pessoas. Então, pessoas que tiveram ali um problema de saúde, que nem conseguem se aposentar, porque não tem uma incapacidade reconhecida pelo INSS, ao tempo que também não consegue ser mais inserido no mercado de trabalho. Tem biólogos, profissionais da educação física, há toda uma rede de pessoas habilitadas na situação de rua, não é sempre um analfabeto. É uma questão de escolha estar em situação de rua. Eu participei de inúmeras escutas com a população em situação de rua, e a escuta deve ser feita tentando ao máximo possível nos despir dos nossos valores ideológicos, que é muito difícil. Eu nunca identifiquei que uma pessoa está na rua porque quer, porque recebe esmola, porque está numa situação agradável, não quer trabalhar, prefere estar ali na situação de rua. A situação de rua é o local onde tem maiores riscos de vida, né? A pessoa sofre todo tipo de violência. Não é a violência só do frio, né? Passar fome, necessidade. É a violência realmente de perder a sua vida. Estão em situação de rua por sua própria incompetência, nada por nós, sem nós, o símbolo, a identidade visual do Movimento Nacional de Pessoas em Situação de Rua, movimento este que nasceu em 18 de agosto de 2004, a partir daquela chacina da Praça da Sé. Esse movimento é a base do nosso trabalho na política judicial de atenção às pessoas em situação de rua. Nós não fazemos nada sem a articulação direta com o movimento. Vou pular rápido aqui. Nós temos a nossa política judicial, resolução 425/2021, todos podendo acessar, leiam depois, enfim, quem não leu ainda, enfim, é muito importante. Trabalhamos com a ideia de interseccionalidade. Então, população em situação de rua não é só aquela que está na rua, morando na rua, é a que está nos abrigos temporários. Uma pessoa que está no abrigo é a pessoa em situação de rua. As trabalhadoras sexuais, a etnia, os migrantes, refugiados, os catadores de papelão, de materiais recicláveis, muitas vezes, pela interseccionalidade, eles se enquadram, se inserem na categoria de população em situação de rua. Principais desafios enfrentados pelo sistema de justiça. Invisibilidade institucional, barreiras de acesso à justiça, falta de articulação interinstitucional, toda a atuação que nós temos que fazer, não só com a população em situação de rua, com os povos em vulnerabilidade socioeconômica, precisam de uma atuação em rede de cooperação interinstitucional entre órgãos dos poderes públicos federal, estadual, municipal e todo o sistema de justiça, inclusive também a sociedade civil organizada, as religiões, enfim. A ausência de uma abordagem humanizada. Eu vou falar aqui qual é a nossa experiência. Aproximação, escuta, capacitação, fluxos e acesso à justiça. Atuação integrada em rede, mutirões e plataforma Pop Rua Ajude. São 4 itens da nossa experiência. Aproximação.
A aproximação que nós podemos falar, aproximação de verdade, não é só simplesmente chegar lá aqui, terno e gravata, falar proximidade com a população. É mais do que isso, é garantir que os espaços de poder institucional sejam democratizados efetivamente. Uma de tantas reuniões com o Movimento Pessoas em Situação de Rua na organização do primeiro mutirão da população em situação de rua de Alagoas, em janeiro do ano passado, né, aqui com representantes da Prefeitura, o movimento de pessoas em situação de rua, Rafael Machado, que é a liderança do movimento nacional da Alagoas, esteve presente aqui no último evento, aqui em Fortaleza. Organizamos um mutirão, primeira reunião é feita com o movimento de pessoas em situação de rua, para ouvir quais são as demandas, as necessidades da população. Aqui, eu indo direto aqui à praça da Sinibu, muito comum essa visita, conversando diretamente, assembleias que eles convocam. Aqui foi a fundação de uma associação da população em situação de rua, né? Assembleias, eu ia mostrar aqui, é um vídeo, mas assim vai ficar muito grande. A aproximação também, pequenos gestos aqui, atuação de caridade da Justiça Federal de Alagoas, aqui em parceria com a Justiça do Trabalho, para os abrigos que recebem as pessoas em situação de rua. Aqui uma foto minha que eu gosto muito, uma foto com a minha amiga Nancy, que é do Show de Talentos. Nós apoiamos o Show de Talentos e organizamos um festival de talento e cultura popular da população em situação de rua. Nós temos um primeiro festival, também coordenado pelo Comitê Pop Rua Ajude da Justiça Federal em Alagoas. Escutar é o primeiro ato de justiça. Escutas com a população em situação de rua nos abrigos, todas as pessoas aí em situação de rua. Tempo esgotado, está aparecendo aqui, viu? Mas peraí, deixe só mostrar o restinho. Projeto Vozes narrativas sociais e diálogos com o sistema de justiça, um projeto também da Justiça Federal em Alagoas. Pessoas em situação de rua são ouvidas num espaço democrático em que há um empoderamento e elas podem, inclusive, fazer uma crítica ao judiciário. São pessoas que são invisibilizadas e que nós fazemos um trabalho de mobilização para que os magistrados, as magistradas e todas as pessoas que atuam no sistema de justiça participem dessa escuta. Então, é uma escuta muito interessante, né, que nós fazemos. Aqui são colegas da magistratura presentes. Também outras edições desse projeto. Capacitação, para encerrar, capacitação que nós fazemos com a população em situação de rua. Vamos até eles, conversamos, dialogamos. Esse é um projeto Vozes Invisíveis, aqui com a população, sobre direitos sociais, sobre a ideia de mobilização social. O pessoal estava achando que eu estava indo lá instigar a revolução, mas não. É a cidadania, né? Que também é um passo, né, Júlia, para a revolução, né? Aqui, bom, depois os slides ficam, né? Aqui umas cartazes aqui com as frases, com as palavras que foram ditas por eles, né? Formação regional, primeiro curso da população em situação de rua, credenciado pela IFAM, ou coordenado pela Escola da Magistratura Federal, com a participação da nossa amiga, a desembargadora Gisele, esteve presente. Fizemos as visitas, como ela estava aqui elogiando a ação, fizemos uma mobilização. Tudo é trabalho com mobilização, não é só a divulgação, né? Como foi feito esse trabalho aqui da experiência JCP, né? Mobilizar as pessoas do sistema de justiça para participar, explicar a elas a importância de estar presente todo mundo junto. E é um evento que contou com a participação de pessoas de todos os órgãos do sistema de justiça, Defensorias Públicas Estadual, da União, Ministério Público, Justiça do Trabalho, Federal e da 5ª Região também, né? Fizemos visitas aos locais onde tem as pessoas em situação de rua, aqui com a etnia Uaral, etnia indígena, migrante, que conta-se nesse abrigo em Alagoas, aqui com a Casa de Ranquines, população em situação de rua, fora as inúmeras dinâmicas de trabalho, enfim, de diálogo, de debate, de troca de experiências sobre esse tema. Fluxos e acesso à justiça, uma audiência na rua, que a minha audiência na rua acabou meio que viralizou um pouco, né? Enfim, e aí, nos casos, o Amarildo é esse daqui. Toda vez, essa parede aqui, a gente fez o assessor de comunicação da Elane, ele meio que passou uma pintura aí, porque tinha ali, é uma boa ideia, tem 51, uma boa ideia, né? Aí eu disse, Delane, deixa a foto assim. Ele, não vai pegar mal, doutor, isso aqui tá um bar. Eu disse, mas é uma boa ideia, olha aí, mas estava cortado, se corta 51, é uma boa ideia. Mas enfim, é como a Marildo disse, né? É a primeira vez que eu fui aposentado no bar. Aí eu disse, mas o bar estava fechado. Mas o Amarildo, esse cidadão, ele está há 10 anos nas ruas de Alagoas. Essa pessoa em situação de rua, nós identificamos que ele é usuário do Centro Pop 2, centro de referência, né? A prefeitura tem 3 centros Pops em Maceió, aqui, se eu não me engano, são 2, né? Em Fortaleza.
Mas então estava há 10 anos, uma situação de risco nas ruas, identificamos o Amarildo e para resolver o mais rápido possível, pessoal, por que você fez audiência na rua? Porque foi a forma mais rápida que encontramos para solucionar. Não tem telefone, não tem contato, não tem comunicação, não consegue encontrar o Amarildo. E na hora a gente conheceu esse comerciante desse bar aqui, que dá almoço para ele. Mantém ele aí na segunda-feira, nós vamos lá. Liguei para a procuradora-chefe, o advogado dele, consegui os contatos, fomos lá, peguei as cadeiras mesmo, do condomínio mesmo, as cadeirinhas de plástico aí, levei para lá, rápido, resolveu. Isso viralizou, a questão não foi só da facilidade, a questão simbólica do Poder Judiciário está próximo da população mais vulnerabilizada. É isso que trouxe, né, essa repercussão. Por fim, os mutirões, né, mutirões da população em situação de rua, são muitos, né, no Brasil afora, todos com muito empenho, muito trabalho, muita determinação das pessoas envolvidas, né? Pessoas que se comprometem com o propósito mesmo de atuar em rede para solucionar e prestar o máximo de serviços e amenizar a pobreza e a exclusão histórica de violação de direitos humanos dessas pessoas. Temos também a plataforma Pop Rua Ajude de Alagoas, também é desenvolvimento. A plataforma Pop Rua Ajude é o mutirão permanente, de forma virtual, de modo que todos os órgãos públicos aqui existentes, federal, estadual, municipal, se comunicam em rede, através de um aplicativo, onde identificam a demanda da população, e a partir da identificação dessa demanda, dão os encaminhamentos e todos os órgãos se comunicam, sem necessidade de atuação de forma muito, posso dizer, artesanal, mas sim criar uma rotina de atuação em rede com essas pessoas. Finalizei aqui a apresentação, não anda mais aqui os slides, já bloquearam. Aqui, saindo para o último. Aqui. Bom, o papel da justiça não é apenas julgar, né, mas escutar. E escutar quem foi historicamente silenciado exige compromisso institucional. Nada por nós sem nós, escutar o primeiro ato de justiça, enfim. Estou muito feliz mais uma vez de estar aqui, até me empolguei, falei mais, quebrei o protocolo, mas agradeço e se me convidarem mais vezes estarei aqui, porque eu tenho o maior orgulho de participar de um evento da Justiça Federal do Ceará. Em 2011, realizaram o primeiro curso de escuta, inclusive com a presença dos povos originários, o movimento dos trabalhadores rurais aqui, acho que foi, acredito, na gestão do desembargador Leonardo, o Fórum Social Dom Helder, né, e tantas inovações assim, creio que é uma sessão judiciária que é referência à Justiça Federal do nosso país. Muito obrigado.